Passamos, irmãos, por todas essas seitas nas aulas passadas, e vocês perceberam que, ora, essas seitas, elas negam a divindade, ora, a humanidade de Cristo. Então, sempre elas estão circundando, trabalhando, falando, ensinando algum tipo de ensinamento que, no final das contas, acaba por negar ou a natureza ou a divindade de Cristo. E aí, na aula passada, nós entramos em algumas questões que vocês perguntaram, trabalhamos aí a ideia que foi levantada pelo pastor Narciso, sobre a questão do estado intermediário dos mortos, dos ímpios, ainda que esses temas eles estejam ligados à escatologia. No entanto, com base na ressurreição de Cristo, que nós temos um fundamento maior para a escatologia. Vocês, quando estudarem escatologia, vocês vão perceber que nós sempre trabalhamos com a ideia de todas as doutrinas. Então, se você não tiver uma boa fundamentação nas outras doutrinas bíblicas, você não tem um conhecimento alicerçado das doutrinas escatológicas. Então, todas as matérias, elas se interligam, e quando chega em Apocalipse, você pega todas elas e faz o quê? Faz uma junção e trabalha essa matéria. Tanto é que vocês vão ver que a escatologia 1 é a última matéria do nosso curso básico. E aí você vai ter a escatologia 2 para aqueles que fizerem o médio, que é mais aprofundada ainda. Então a escatologia 1 é a última matéria, porque estou dando fundamento para vocês nas outras disciplinas. A ressurreição de Cristo, ela é fundamental para nós entendermos como que vai funcionar essa ressurreição dos mortos. A natureza divina e humana de Cristo é importante para nós entendermos como que o nosso Cristo, o nosso ungido, ou o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele venceu a morte e o pecado como homem. Então nunca isso pode sair da mente de vocês. Então aqui, esses temas que vocês estão vendo aí, nós vamos dar uma passada sobre eles, mas antes disso, eu quero reforçar com vocês uma outra ideia, principalmente quando vocês forem ler os textos bíblicos, vocês terem esse pano de fundo histórico, que são essas seitas que a igreja enfrentava. Então, quando os escritores bíblicos, eles tratam desses assuntos, eles falam de determinadas questões, eram questões que estavam acontecendo naqueles dias, e por estarem acontecendo naqueles dias, eles tinham que combater naquele momento. Então, nós fizemos uma leitura, e eu vou pedir a gentileza para vocês aí abrirem, também na leitura oficial, que a irmã Rose leu, está em 1 João, o capítulo 1 e o verso 1, e nós vamos mostrar, né? Não vou explicar detalhes, porque não é esse o objetivo, mas eu só vou dar uma passadinha com vocês nos versos para vocês sentirem, depois de terem aprendido aí sobre essas seitas, vocês agora estão aptos a olhar para esses textos bíblicos e já identificar do que João ele está falando. Eu abri e compartilhei com vocês aí em tela o texto bíblico, tá? Então acompanhe na Bíblia e pode acompanhar comigo aí também na tela. Olha o que João diz. Irmãos, eu só vou pincelar aqui, tá? Eu não vou falar detalhes do texto. O propósito é só mostrar para vocês versos bíblicos que João está combatendo alguma daquelas seitas. Aqui não está claro qual delas é, mas é fácil identificar, porque batendo o olho no texto, vocês vão lá e observam quais as que negavam a natureza de Cristo, e aí vocês podem perceber aquilo que João está combatendo. Então vocês, se tiverem aí como abrir um material paralelo, deixa eu pegar aqui a página do resumo, que é a página, que é a tabela que eu fiz para vocês, da página 235. Página 235, ela tem um resumo de todas as seitas aí, tá? Então bate o olho no texto bíblico, observa a doutrina e vocês vão saber quem que os escritores bíblicos estão combatendo. Então vamos lá. João, ele vai dizer o seguinte, olha, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Uma das seitas falava que o corpo de Jesus, ele era aparente. E não era um corpo real. Essa seita era a seita dos docetas. Então eles ensinavam que aquele corpo de Jesus não tinha uma aparência real. Então João, ele está falando e combatendo essa seita. Porque ele afirma, literalmente, ó, nós vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado, e olha aqui, ó, as nossas mãos tocaram. Ora,
se o corpo de Jesus não era real, como que João pode ter tocado? Então, João está escrevendo, combatendo aí essa ideia que estava já se infiltrando na igreja, que foi tomando corpo, né? E que mais para frente, em cima de algumas doutrinas, foram se inventando outras. E aqui ele está literalmente combatendo aquela seita. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. João reafirma que ele viu e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então veja que João, aqui ele está trabalhando a ideia também da divindade de Jesus que aquelas seitas negavam. Olha, ele estava com o Pai e nos foi manifestada. Logicamente, se ele estava com Deus, pressupõe-se que ele é eterno e que, por consequência, ele é divino. O que vimos e ouvimos. Os textos bíblicos, irmãos, é tão interessante que vocês batem o olho aqui, ó. João, ele fala, ó, o que vimos, aqui. Aqui ele repete, nós a vimos. Aqui ele repete, o que vimos. E a pergunta que eu faço para vocês é, por que que João, em 3 versos iniciais, ele repete a mesma coisa? O que vimos, nós a vimos, o que vimos de novo. Ele quer reafirmar, para não restar nenhuma dúvida, de que o corpo de Jesus era um corpo real. Não tinha nada de uma ideia de um corpo aparente. Tá? Então, essa afirmação de Jesus aqui é uma afirmação real. João, ele vai falar, né? Ó, vimos, nós a vimos, o que vimos. Por que que João, ele enfatiza essa questão do ver, essa questão do contemplar? Aqui, ó. Ele viu, aqui ele usa um sinônimo, né? E se ele viu, logicamente ele contemplou. E aí ele coloca aqui, ó, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João, então, ele está combatendo aquelas doutrinas que negavam que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E aqui também, nas expressões que João usa, filho de Deus, ele também está se referindo a essa questão. Aqui, olha, filho, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A ideia aqui é mostrar, a partir do momento que associou a filiação de Jesus ao Pai, ele está demonstrando a divindade de Jesus. Por quê? Como eu expliquei para vocês, na consideração, se Jesus é filho de Deus, necessariamente o filho tem a mesma essência que o Pai. Então, falou filho de Deus, está falando no sentido da divindade de Jesus e também da origem. Aí ele continua no texto, né? Aqui já exortando, e vocês podem aí virar o verso, ou melhor, o capítulo, né? Vamos passar aqui o olho rapidinho, para vocês verem que João sempre está dando uma cutucada naqueles que negavam a filiação de Jesus. Tá? Ó, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Olha ele aqui, fazendo uma afirmação da divindade de Jesus. Ó, esse alerta que ele faz aqui, ó, é alerta sobre o anticristo, o espírito do anticristo. Porque o termo anticristo aqui está relacionado àqueles que estão contrários às doutrinas cristãs. Então, todas as pessoas que negavam a divindade de Jesus, que negavam a humanidade de Jesus, automaticamente eram contrárias ao quê? A doutrina. Eram contrárias a Cristo. E João, ele vai deixar isso bem claro. Então, aqui ele está falando dessa ideia. Ó, saíram de nós, mas não eram de nós. Ele está falando exatamente dessas pessoas que estavam no meio ali dos crentes primitivos, mas não iriam aceitar as doutrinas dos apóstolos e acabavam ali por sair, e fundar essas facções, essas seitas, se dividiam mesmo. Ó, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, nega que Jesus é o ungido, nega que Jesus é o Messias. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Pai, também nega o Filho. Ó, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Nas entrelinhas, irmãos, vocês observem que ele está falando aqui, ó, se você negar a divindade de Jesus, você também tem que negar a divindade de Deus. Se você confessa o Filho,
como aquele que é procedente do Pai, você também está negando o Pai. Então, você tem que confessar o Filho. A partir do momento que você confessa o Filho, ou seja, você crê em Jesus como Salvador, e quando você crê em Cristo como Salvador, necessário se faz você crer em tudo aquilo que Jesus, ele prometeu, em tudo aquilo que ele fez, em todo o seu sacrifício, e você tem que entender tudo aquilo que a Bíblia fala dele, tá? Então, essa carta é muito interessante. Ó. Essas coisas eu vos escrevi acerca do que vos enganam. E a unção que dele recebesse, tal, por aqui ele muda. Vamos lá para o verso de número 3. Aqui. Ele exorta. Quero pegar só os versos que ele fala diretamente. Olha aqui, ó. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nos conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 4, verso 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. De que ele está falando aqui, irmãos? Quem são esses falsos profetas? Pelo contexto que vocês aprenderam. Os gnósticos, os docetas. Isso. Ó, preste atenção, ele, no verso 1, ele está falando dos falsos profetas. No capítulo 3, ele falou dos anticristos, aqueles que negavam a Jesus como Filho de Deus, que negavam que Jesus não veio em carne, tá? Felipe, eu já vi sua mão levantada aqui, deixa eu concluir o raciocínio e eu já te dou a palavra, tá bom? Ó, nisto, olha o verso 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Ou seja, ele está alertando a igreja para eles separarem quem está falando pelo Espírito Santo e quem não está falando pelo Espírito Santo. Quem são os falsos profetas e quem são os profetas verdadeiros. E aí ele dá para eles uma maneira de avaliar esses espíritos. Ele falou, olha, há uma maneira que vocês têm de ver se o espírito que estão nesses homens tem realmente uma ligação com Deus ou não, tá? Espíritos aqui, né, no sentido de daquilo que sai da boca desses homens é procedente ou não de Deus. Então aqui ele afirma qual é a maneira de saber se aquela pessoa está sendo usada ou não por Deus, ou se ele é um anticristo, ou se ele é um falso profeta. Lembre-se, irmãos, quando ele fala de anticristo aqui, não pense no anticristo lá de Apocalipse, tá? Mas no anticristo no sentido de ser contrário à doutrina de Cristo. Ó, verso 2, nisto conhecereis, deixa eu realçar aqui para vocês, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Qual é a maneira então que vocês vão conhecer? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Pega o verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. João, ele está combatendo exatamente as seitas que ora negavam a divindade de Jesus, falava que ele não era divino, ora negavam a humanidade de Cristo, dizendo que ele não era procedente de Deus, que ele não era filho de Deus, que ele não teve ali a sua geração por Maria. Então, todas essas questões que vocês estão vendo aí, está relacionada ao quê? Aquelas seitas que estavam tomando conta da igreja e tentando desvirtuar a fé dos cristãos. E quem eram esses? Esses eram os falsos profetas que se filtravam no meio da igreja com doutrinas que não era condizente com a doutrina dos apóstolos. Tá claro para vocês aqui? Sim. Sim. Pelo menos, sim? Pode falar aí. Eu fiquei só com dúvida. Do 1 João, capítulo 4, do verso 1, quando ele fala acerca dos profetas. Mas no Antigo Testamento, quando fala sobre falsos profetas, seriam realmente falsos profetas. Só que aí no contexto, seriam essas falsas heresias, né? Essas heresias, no caso. Isso, porque aqui é que você tem que tomar a palavra profeta não no sentido do Velho Testamento. Porque os profetas do Novo Testamento começou-se a mudar, né? Não era mais aquele
aquele estilo do Velho Testamento. Então aqui a palavra profeta, o termo profeta, significa, vem do grego, tá? A palavra profeta vem do grego, que significa aquele que fala em nome de Deus. Tudo bem? Então quando você vê a palavra profeta no Velho Testamento, no Novo Testamento, ela tem a conexão, sim, com o Velho Testamento, no sentido daquele que fala em nome de Deus. Mas como a revelação bíblica estava concentrada nos apóstolos e nos escritores bíblicos, o profeta, ele adquiriu agora uma conotação diferente. Profeta é aquele que fala e prega o evangelho, que fala de Cristo, não mais aquele profeta que prediz o futuro. Tá dando pra você entender? Eu tô entendendo, sim. Tá. Então, o profeta do Velho Testamento, do Novo Testamento, não é mais aquele profeta que diz, né? Assim diz o Senhor. Eis que acontecerá assim, assim e assim e assim. Não. O profeta agora, do Novo Testamento, ele tem aquela ideia de mensageiro, de pregador, daquele que anuncia a palavra, daquele que é usado por Deus para transmitir a mensagem do Evangelho. E não necessariamente uma mensagem futura. É por isso que ele associa aqui, falsos profetas com aqueles que têm ou não têm o Espírito Santo. E todo Espírito, esse Espírito aqui, não necessariamente é o Espírito Santo, tudo bem? Numa das aulas, eu não sei se você estava presente, Pedro, eu expliquei, era na matéria de hermenêutica, que você precisa avaliar no contexto, quando aparece Espírito, se ele se refere ao Espírito de Deus ou ao Espírito humano. Não sei se você estava numa dessas aulas. Então, pastor, você acredita que essa semana passada, retrasada, acho que eu fiz uns 2 dias seguidos fazendo essa pergunta, pastor. O que é o Espírito de Deus no Antigo Testamento e sobre o Espírito. Porque aí eu fui pesquisar mais e eu entendi que nem sempre quando se fala Espírito no Antigo Testamento, se refere ao Espírito Santo, mas sim também à vida humana, tipo ao fôlego de vida. É isso. Então, olha aqui a diferença, Vem aqui, mas provai-se os Espíritos. A pergunta é, nós só temos um Espírito Santo. Nós não temos Espíritos Santo. Então aqui, esse termo Espírito, ele tem a ideia de alguém, de uma pessoa, e ele professa alguma coisa ou não. Essa ideia aqui de Espírito é como nós usamos às vezes aquela expressão. O meu espírito não está legal para assistir aula hoje. O meu espírito não está bem para ir em determinado lugar. Então, esse termo espírito aqui está se referindo àquilo que se refere ao íntimo da pessoa, tá? Por isso que ele vai dizer, amados, não creais em todo espírito. Então, ele está tomando aqui o termo espírito como uma metáfora para pessoas. Muda aqui o termo, amados, não creais em todas as pessoas que estão pregando por aí. Mas provai se essas pessoas, se aquilo que sai do íntimo dessas pessoas, se aquilo que sai da boca dessas pessoas são de Deus. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, espírito aqui está sendo utilizado como uma metáfora para pessoas, tá? Pessoas que têm o Espírito de Deus e pessoas que não têm o Espírito de Deus. Pessoas que não têm o Espírito de Deus, têm o Espírito do mundo, têm o Espírito de divisão, o Espírito de facção, o Espírito de mentira, esses estão do anticristo. E aqueles que têm o Espírito de Deus, esses sim, estão ligados a Deus, e se estão ligados a Deus, logicamente iam falar das mesmas coisas que os apóstolos estavam falando. Então ele diz aqui, todo espírito, só troca aqui, toda pessoa que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Então, se alguém chegar no meio de vocês, pregando, ensinando que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Esse espírito não provém de Deus. Mas ele é, olha a sequência do verso 3. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e há de vir, e eis que já está no mundo. Então ele diz aqui, o espírito do anticristo, o sentimento contrário a Deus, a ideia de combater a Cristo, a ideia de fazer divisão na igreja já imperava naquele período. Tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? Ficou complicado aí essa parte? Tudo bem. Tudo bem. Todos os outros já entenderam? Sim. Ótimo. Entendi, pastor. Entendi. Ótimo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Então ele está falando para aquele monte de pensamentos e de heréticos que estavam invadindo a igreja, estavam desvirtuando a igreja de Cristo. Vamos fechar aqui que eu vou
dar uma palhinha de história da igreja para vocês entenderem como que o diabo ele está mudando a estratégia nesse período aqui. Ó. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quem estava falando a verdade? Aqueles que confessavam que Jesus era filho de Deus e que Jesus tinha vindo em carne. Quem fazia parte e era do outro lado? Todos aqueles que pregavam que Jesus não vinha de Deus, todos aqueles que pregavam que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, todos aqueles que pregavam que Jesus não tinha nascido de Maria, todos aqueles que pregavam que Jesus não era 100% humano, neles estava o espírito do erro e não o espírito da verdade. Tá? João, ele continua, né? Aqui ele sempre vai reforçar, o filho unigênito. Quando a Bíblia fala de filho unigênito, irmãos, o termo unigênito, ele dá a ideia aqui de algo que é exclusivo. Todos nós, por conta de Cristo, somos filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Mas filho unigênito só tem Jesus. Então, quando João coloca aqui filho unigênito, ele está dando uma característica particular, o termo, né, sui generis, ou seja, é único do seu gênero, que é Jesus. Mas ninguém pode ser chamado filho unigênito, tá? Vamos ver se... olha aqui, ó. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Olha o 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Lembra lá, se eu não me engano agora, me parece que era o serendianismo, que negava que Jesus era filho de... Quer dizer, negava que Jesus era filho de Maria, não. Que Jesus tornou-se divino após o batismo. É uma dessas seitas aí. Quem tiver acesso aí pode me corrigir, se não for, e fala qual é a seita, tá? Que simplesmente eles falavam o seguinte, que Jesus, ele não era divino, que ele tornou-se divino no seu batismo. E aí João, ele faz questão de testificar aqui, ó. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. O que João está combatendo aqui nesse verso? Para aqueles que assistiram às outras aulas e nós falamos da seita. Eles estão combatendo o quê? A divindade ou a humanidade de Jesus? João está combatendo as seitas que negavam a divindade ou humanidade de Jesus em João 4,15. A divindade. Opa! Um falou divindade, o outro humanidade. Mas Rose, a senhora pode explicar o porquê a divindade e o Felipe por que a humanidade? E eu vou explicar que os dois estão certos, mas cada um analisando o verso sob uma perspectiva. Rose, consegue aí? Aqui no entender, eles achavam que Cristo não era divino. Eles achavam que simplesmente Cristo é um filho igual a nós, né? Isso. Certo, irmãos? Então, se Jesus não era filho de Deus, logicamente, negavam a divindade de Jesus. Vai lá, Felipe, por que você entende que aqui João estava combatendo a seita e ensinava que Jesus não era 100% humano? No caso deles negar, né, a respeito que Jesus não teve um corpo humano. Certo. Se Jesus, aqui, ó, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha, irmãos, se Jesus é o Filho de Deus, ele é o segundo Adão, como nós estudamos nas aulas anteriores. Da mesma forma que Adão teve a origem em Deus, lembra lá da pergunta que eu fiz para vocês em uma das aulas? Adão é proveniente de quem? A pergunta foi essa, né? Todos nós sabemos que a nossa origem é Adão. A pergunta era, Adão tem a sua origem em quem? Todos vocês responderam. Em Deus. Então Adão é filho de Deus nesse sentido de origem. Jesus é o segundo Adão. Então, logicamente, Jesus, ele é o filho de Deus, porque ele tem a sua origem humana em Deus. Então, por ele ser concebido por obra do Espírito Santo, então, como homem, ele teve o início, tá? E o início foi exatamente no momento que Maria, ela ficou grávida. Ela começou a gerar o Filho de Deus lá no seu ventre. Mas, Felipe, só um minutinho, tá? Às vezes vocês podem ficar meio com dúvida. Então, vamos confirmar isso de uma vez por todas. Adão teve a sua origem em quem, irmãos? Em Deus. Todos têm certeza disso? Ótimo. Nós temos a nossa origem em quem? Origem humana. Não. Olha em Adão. Isso, a nossa origem humana, tá?
nós temos a nossa origem em Adão. É claro que eu entendi o que vocês responderam, no sentido de que Deus criou Adão e, por consequência, todos nós somos criação de Deus. Mas eu digo origem. Nós nos originamos em Adão. Então, Adão é a nossa origem. Tá? Então, vamos confirmar isso na Bíblia. Onde começa a genealogia? Começa em José e ela vai voltando. Tá? Então, vai voltando. Vamos pegar aqui. Vai voltando a genealogia. Ó, chegamos aqui em Davi. Estamos voltando, vamos até o final. Ó, Jacó, Abraão. Chegamos aqui em Noé. Chegamos aqui em Enos, 7 de Adão. Então Adão gerou 7, e aqui vocês vão voltando. Agora eu pergunto aqui, quem é que gerou Adão? Deus. Deus. Tudo bem aí? Então vocês veem que nós podemos afirmar categoricamente que Deus gerou Adão, no sentido da criação. Da mesma forma, nós podemos usar a expressão que Jesus, enquanto homem, ele foi gerado de Deus, porque ele é o segundo Adão. Na aula que nós passamos aí para vocês, Jesus tinha que vencer, olha a perguntinha, presta atenção. Jesus tinha que vencer o pecado, as tentações, a morte, as dificuldades, as barreiras, como Deus ou como homem? Como homem. Como homem. Como homem. Como homem. Tudo que Adão perdeu, o segundo Adão recuperou. Então, da mesma forma que este Adão, nós podemos dizer que ele era filho de Deus no sentido de geração, Jesus, enquanto homem, o segundo Adão, também nós podemos dizer que ele era filho de Deus. Na geração, enquanto homem. Agora, quando nós usamos a expressão Jesus, filho de Deus, no sentido da sua divindade, nós queremos dizer que nesse sentido ele tem a mesma essência de Deus. Então, vamos pegar uma ideia. Algum animal pode ser gerado do homem? Irmãos, é uma pergunta absurda. Não. Não. De forma nenhuma. Lembra da essência. O animal tem uma essência e o ser humano tem a sua essência. Então, o filho que nós geramos, eles têm a mesma essência que nós. São da essência humana. Então, quando nós nos referimos a Jesus como filho de Deus, no sentido da sua divindade, nós queremos dizer que Jesus, ele é da mesma essência que Deus. Outra perguntinha para vocês se lembrarem. Qual foi a palavra que saiu da boca de Jesus que o condenou à morte? Vocês lembram, né? Ele era filho de Deus. Exatamente. E ele se declarou como filho de Deus. Mas para os sacerdotes, a declaração de filho de Deus era equiparar Jesus como Deus. Por isso que o sumo sacerdote foi lá, rasgou as suas vestes e falou que ele blasfemou de Deus, porque ele se considerou filho de Deus. Ninguém na terra pode usar a expressão sou filho de Deus da mesma forma que Jesus usou, no sentido da divindade dele. Porque só ele tinha e tem a mesma essência do Pai, que é a essência divina. Irmãos, deixamos aí alguma dúvida? Não. Ô, Felipe, você estava com a mão levantada aí? Até agora está levantada aqui. Alguma dúvida? Não, pastor, aqui referente lá do texto de João, da epístola, aqui no qual acabamos de ver, no capítulo 4, verso 3, a respeito de confessar Jesus, e o que a gente vê nos evangelhos, se eu não me engano, acho que é em Lucas, no capítulo 9, verso 26 a 27, quando Jesus fala assim que qualquer que o confessar diante dos homens, também ele confessaria diante do Pai e também dos seus anjos. Mas também o que negar, ele diante dos homens também, ele negaria diante do Pai e também dos anjos. Porque a gente temos que ter a convicção de que João, ele foi um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, porque ele viu, ele contemplou, ele estava querendo combater, porque aquele povo, as seitas, o gnosticismo, os docetas, eles estavam querendo o quê? Fazer uma lavagem cerebral na mente do povo, igual acontece hoje, como a gente havia conversado lá a respeito do testemunho de Jeová, que eles tentam uma maneira de querer tirar a dignidade de Jesus e fazer o povo acreditar de que ele não era da mesma essência que o Pai. E também passou só uma pergunta aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 em diante, aqui Paulo estava combatendo também, não era? Essas falsas heresias? Paulo vai falar, e saiba que nos últimos dias, 4 primeiro, né? Ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, tendo cauterizado a sua tal, de manjares, que Deus criou, tal, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que a gente está sendo recebida com ações de graça. Aqui Paulo, ele está fazendo um paralelo, olha aqui, ó, nos últimos tempos. Quando você olha para esse termo, últimos tempos, que sai da boca de Paulo, irmãos, ele não tinha a noção exata de que Jesus demoraria o tempo que ele está demorando.
os discípulos, eles acreditavam que a volta de Jesus seria na própria geração deles, tá? Então, quando Paulo fala nos últimos dias, ele está falando do período dele. E que, consequentemente, o período dele retratava os últimos dias que nós estamos vivendo. Então, quando Paulo fala aqui nos últimos tempos, ele não está imaginando que Jesus demoraria esse tempo para voltar à igreja, para voltar para buscar a igreja, porque eles criam que Jesus voltaria naquele período. Vocês querem versos para provar isso ou não? Vocês entendem, já tem esse conhecimento? Pastor, se o pastor a mostrar alguns versos, já que nós estamos já com a Bíblia aberta, nós estamos anotando tudo, eu creio que não falei, né? Isso, então vamos lá. Isso. Então, vamos fazer um panorama geral, tá, para vocês. Vamos começar lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 1. Então vamos começar por lá, para a gente dar uma geral aí. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Então, eu vou mostrar aqui na tela e vocês vão pegando aí, né, os textos bíblicos, na própria Bíblia de vocês, e vão anotando. Ó, Jesus, primeiro ele diz, ele marcou o tempo da volta dele? Não. Pelo contrário. Como homem ele diz, naquele dia e hora, ninguém sabe, certo? Então, Jesus, para os discípulos, não marcou a data. E os discípulos, como todos os seres humanos, sempre desejaram e quiseram saber quando Jesus falou que ia voltar. Porque Jesus, ele fez a promessa. Ó, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar e vou buscar vocês. Quando Jesus falava isso, os discípulos, irmãos, eles não tinham a clara noção de que Jesus demoraria tanto tempo assim. Eles imaginavam que Jesus voltaria naquele período. Então, vamos lá. Pega esse texto que eu passei para vocês. Olha o que Jesus está falando, né? Ó, pega o 5 aqui, ó. Porque, na verdade, João vai ser batizado com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Os discípulos não sabiam quando seria o envio do Espírito Santo. Ou eles sabiam? Jesus marcou quando enviaria o Espírito Santo? Não. Não. Meus irmãos, quando eu faço essa pergunta assim, é para vocês refletirem e para a mente de vocês vagar nos textos bíblicos e vocês falam, não, tem um texto bíblico que fala. Jesus só falou o seguinte, ó, ficai em Jerusalém, Atos 1:8, tá aqui, ó. Ó. Tá? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então presta atenção, ó. Ele fala, ó, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Jesus estava ali falando com eles. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, para Jesus, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Que pergunta é essa? Que reino é esse que eles estão falando? Porque os discípulos estavam na mente deles que todas as promessas que Deus havia feito para Israel seriam restaurados. Então, eles estão perguntando, e aí, Senhor, mas quando vier o batismo com o Espírito Santo, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha o que Jesus responde para eles. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. O que os discípulos entenderam com essa mensagem aqui? No verso 11. Eu acho, pastor, que entenderam que Jesus não seria aquele tempo, né? Porque eles mesmos perguntaram, achando que seria lá no dia lá de Pentecostes. Então, os anjos anunciaram a eles que eles seriam, assim, batizados com o Espírito Santo naqueles tempos. Porém, a volta de Jesus, só quem sabia era Deus pelo seu próprio poder. É isso. Então, preste atenção no detalhe. Olha o que ficou na cabeça dos discípulos. Nós não sabemos quando ele vai vir. Vai ser no dia de Pentecoste? Aí eles perguntam, né? Jesus falou que ia batizar eles. Eles falam, Senhor, vai ser nesse dia, quando o Senhor enviar o Espírito Santo, e Deus vai restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu para eles, não vos cabe saber o dia, nem a hora, os tempos e as estações que Deus, que o Pai, estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus não disse que sim
e Jesus também não disse e não. Jesus só falou que não competia a eles. Quando Jesus é assunto ao céu, irmãos, olha o que os discípulos entenderam aqui. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Os discípulos, eles estavam entendendo a mensagem dos anjos como se Jesus fosse voltar da mesma forma que eles tinham visto Jesus subir. Então a ideia que está aqui ficou um ponto de interrogação na cabeça deles, e ao mesmo tempo que Jesus falou, olha, não compete vocês a saberem. Veja que o Pai vai estabelecer pelo seu próprio poder. Mas no fundo, eles imaginaram que quando houvesse o batismo com o Espírito Santo, havia a possibilidade de Jesus voltar naquele período. Mesmo Jesus dizendo, olha, não vos compete saber. Mas Jesus não disse quanto tempo o Pai ia demorar para enviá-lo à terra, né? Para buscá-los novamente. Então, na cabeça deles ficava essa pergunta. Muito bem. Isso é um texto. Vamos pegar, irmãos, um texto de Pedro, muito conhecido de vocês, tá? Abram a Bíblia de vocês aí. Nós vamos, deixa eu pegar aqui, procurar. Eu tenho que buscar. Só um minutinho, deixa eu achar aqui, tá lá em Pedro. 2 Pedro 3 e 8. Vamos lá. Olha o que Pedro diz. Mas, amados, o contexto aqui que vocês precisam saber, tá? Sempre vocês precisam entender o contexto. Essas pessoas, se você ler lá 1 Pedro 1:1, Pedro vai falar dos dispersos. Quem eram os dispersos? Os crentes que haviam sido espalhados por toda a terra, daquele período conhecido. Porque houve nesse período aí uma grande perseguição e os crentes foram espalhados, né? Por todo o período. Olha o que Pedro diz lá na sua epístola, 1 Pedro 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vamos pegar 2 Pedro 1:1, para pegar o contexto aqui desta carta. Ó, 2 Pedro 1:1 é a continuação daquela exortação da primeira carta, tá? Ele vai falar aqui acerca dos irmãos que estão passando por perseguição, e continua falando sobre essa questão. E aí nós chegamos aqui, 2 Pedro 3, primeiro. Ele está falando aqui, ó, do dia do Senhor. Ó, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsistes. Tal, pelas quais coisas veio aí o dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ó, o 8 é chave. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para quem que ele está falando aqui? Quem são esses amados aqui, irmãos? Somos nós? Nós aqui do século 21? Não. Quem são esses amados? O disperso não. Os discípulos. Está lá em Pedro 1. Isso, exatamente. Todos os dispersos do Ponto, da Bitínia, da Capadócia. Ele está escrevendo aqui para os crentes, né, que haviam sido dispersos, porque a perseguição aqui já tinha estourado. Então ele está falando para eles, para aqueles crentes daquele período. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E por que ele está escrevendo isso, irmãos? Porque quando os apóstolos pregavam o Evangelho, e o Evangelho são as boas novas, eles pregavam aquilo que Jesus havia falado para eles. Eles falavam a experiência de Atos, capítulo 1, fala, olha, nós vimos o Senhor, nós ficamos com ele, 2 anjos nos falaram que o Senhor vai subir, mas da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, convertam-se dos seus pecados. Jesus, ele disse lá em João 14, ele tinha ido preparar lugar para nós, mas que ele viria para nos buscar, né, outra vez. E o que começou a acontecer? Os discípulos de Jesus estavam agora sendo mortos nas arenas, no Coliseu, e havia pessoas que estavam começando, esses perseguidos aqui, é por isso que Pedro escreve para eles. Eles começavam a questionar, fala, mas Jesus não falou que vai voltar?
Jesus não falou que ia nos levar para ele, e agora nós estamos vendo essa perseguição, nossas famílias morrendo, as feras matando os nossos irmãos no Coliseu. Teve muitas pessoas que começaram a questionar os apóstolos. E aí, mas como que é? Quando que Jesus vai voltar? Aí os apóstolos começam a ensinar e a explicar para eles. Fala, olha, amados, não ignoreis uma coisa, e um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus, ele não trabalha no tempo do homem. Deus trabalha no seu tempo. E olha o que ele fala no 3:9, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Para quem que Pedro está falando isso aqui? Para nós no século 21 ou para os irmãos lá perseguidos? Os irmãos perseguidos. Os irmãos perseguidos. Então, aqueles crentes estavam, irmãos, desanimados, né? Como que está acontecendo? Fala, gente, mas cadê o Jesus que falou que ia voltar? E isso é tão lógico de acontecer, eu vou perguntar, eu estava comendo direto isso com a minha esposa. Irmãos, faz quanto tempo que vocês não ouvem uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja? De 100 mensagens que vocês já ouviram, não importa em que lugar, puxe na memória de vocês, de 100, quantas delas falavam sobre o arrebatamento da igreja? Eu já faz um tempinho que eu não escuto, viu? Já faz um tempinho. Bem pouco, pastor, a gente vê por aí. Bem pouco, não é? E sabe por quê, irmãos? Porque os crentes, de forma geral, a igreja, de forma geral, perdeu aquele ardor e aquela expectativa da volta de Jesus. E por quê? Porque é exatamente isso aqui que Pedro está dizendo. Falou, olha, falava naquele período que Jesus ia voltar, e só perseguição, só batalha, só prisão, só morte. E os discípulos gerais começaram a perguntar, fala, gente, mas vocês não falaram que Jesus ia voltar? Da mesma forma, acontece hoje com a igreja brasileira. Quando se pregava no arrebatamento, há muito tempo atrás, irmãos, as pessoas ficavam naquela expectativa que é como se Jesus fosse voltar naqueles dias, naquela década, naquele ano. Mas aí, pregou-se, Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar a igreja. Nossos pais, nossos tataravós, nossos bisavós, nossos avós morreram, nossos pais morreram, e nós hoje estamos vivos e Jesus ainda não voltou. Então, acontece mais ou menos o que acontecia com eles. Fala, olha, Jesus não vai, né? Eu voltar tão cedo. Só que os discípulos continuavam pregando, falaram, olha, nós falamos que ele vai voltar e ele vai cumprir a promessa dele, ainda que fosse naqueles dias. Eles entendiam que seria naqueles dias. Só que Pedro, ele começa a falar, olha, está nas mãos do Senhor. Pedro aqui, ele lembra daquela resposta de Jesus. Pedro, não cabe a vocês, discípulos, não cabe a vocês estabelecer ou saber os dias, os tempos, os prazos que Deus estabeleceu pela sua soberania. Prega a minha palavra até os confins da terra, fala que eu vou voltar. E havia aquela convicção que Jesus voltaria. Olha o que ele continua dizendo, ó, o Senhor não retarda a sua promessa. O que é retardar, irmãos? Alguém pode ler em outra Bíblia aí? Ô Pedro, por gentileza, lê aí na versão. Ou vamos fazer aqui um paralelo, ó. Vamos pegar a Bíblia aqui mesmo, ó, vamos fazer uma comparação. Vamos ver na tela aqui mesmo, Pedro, ó. Ok, tá bom. Ó, o Senhor não retarda. Olha a King James, o Senhor não se atrasa. Eu não tenho aqui a NVI, eu só tenho no outro aplicativo. Pode ler aí, Pedro, na sua versão. 2 Pedro 3:9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ótimo. O Senhor não... demora aí, né, Pedro? Isso, o Senhor não demora em cumprir. Isso, ó. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Irmãos, o que ele está querendo dizer com esse trecho aqui? Respondo. Eu não vou falar nada. Eu quero que vocês leiam o verso e interpretem essa primeira parte do verso aqui. Com as palavras de vocês. O que Pedro está dizendo aqui? Eu acredito que, mesmo aqueles que estão passando por um período de perseguição, só que Pedro queria fazer assim, com a expectativa que Jesus iria voltar. Que alguns já estavam perdendo a esperança, mas Pedro ele detalhou algo muito importante, que Deus ele é paciente naquilo que ele faz. Não da maneira que o homem pensa que, Jesus pode voltar tal data, tal ano. Não, Deus ele é paciente, vai ser no tempo determinado dele. É isso. Mais alguém? Eu acredito, pastor. Voltando aqui só um pouquinho.
as pessoas hoje não estão preparando as pessoas dentro da igreja para receber a vida eterna, a salvação e levar ao arrependimento. Elas estão preparando pessoas para viver aqui na terra com as bênçãos de Deus. E aí quando o Senhor fala assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ele está dizendo assim, ó, pode passar o tempo que passar. A promessa do Senhor vai se cumprir, ainda que alguns não creiam, mas vai chegar o tempo que Jesus vai voltar e vai se cumprir. Perfeito. Ótimo. E vamos por ordem. Presbítero, vai lá, presbítero. Eu estava analisando aqui sobre a parábola lá das 10 virgens, né, que o noivo, ele pediu as 10 virgens para ficar ali à espera do noivo, né? As noivas ficam ali à espera do noivo. E, de repente, a Bíblia vai dizer que o noivo, ele tardou, né? Quer dizer, na versão da tradução lá da Bíblia, que ele tardou. E 5 daquelas ali, elas adormeceram, entendeu? Elas dormiram. E, de repente, ouviu-se aquele clamor, aí veio o noivo. E 5 estavam com as suas lamparinas acesas. E as outras 5 se cansaram e dormiram. Então, quando o Senhor mostrou lá em 1 Pedro 1, que vários discípulos ali, eles também, de repente, com uma demora, eles se dispensaram. Eles foram dispersos, né? E então Pedro, ele traz essa palavra ali para eles, né? Para eles terem paciência e aguardar que Deus, ele não retarda a sua palavra, ainda que alguns tenham por tardia, mas Deus, ele não retarda, na hora certa ele vai vir. Então, quer dizer, é uma palavra de esperança, eu creio que é uma palavra de esperança e uma palavra de alerta, até para nós, nos dias de hoje, né? Que nós não possamos fazer como aquelas 5 virgens, né? Loucas. Muitas vezes a gente acha, não, Cristo ele não vai vir agora, e muitas vezes a gente esquece de nos consagrar diante de Deus, né? Viver uma vida diante de Cristo, e muitas pessoas, às vezes, saem contando que vai voltar, que vai dar tempo, porém, Deus não falou nem o dia nem a hora. Uma hora vai acontecer como aconteceu lá na parábola das 10 virgens, né? Aí vem o noivo. Só que a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. Então isso aí é um alerta para nós, né, que somos servos de Deus hoje, que nós nunca devemos assim ficar desapercebido, porque uma hora a gente vai ouvir, né? Ouvir não, em nome de Jesus a igreja vai ser arrebatada e nós seremos pegos de surpresa, né? Seremos arrebatados. Então para nós vai ser uma grande alegria, mas que nós não possamos ficar desapercebidos. Irmãos, vejam bem, eu já dou a palavra, que teve uma outra pessoa que entrou junto aí com o pastor, né, o presbítero Narciso, eu já deixo falar, o Pedro também está com a mão levantada aqui, eu já deixo vocês falarem, só para pontuar aí o que foi dito pela irmã Viviane e pelo presbítero Narciso. A irmã Viviane disse que, basicamente, né, que a igreja hoje não está sendo doutrinada, podemos colocar assim, preparada para a vinda do Senhor, e pelo contrário, né, o que nós vemos é a igreja sendo preparada para as bênçãos terrenas. Então vocês veem que os discursos, que os sermões, eles mudaram muito. Então é sempre aquela lógica, Deus vai abençoar você aqui, você vai ser feliz aqui na terra, Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai multiplicar o teu salário, você nasceu não é para ser cauda, você nasceu para ser cabeça, venha para tal vigília que Deus vai te abençoar, que você nasceu para comer o melhor dessa terra, e assim vai. Os nossos hinos são adaptados para essa mensagem. Então, quando não é a mensagem, são os hinos cantados. Pode observar, 90% dos hinos estão, a mensagem deles é massagear o nosso ego, mostrar que o nosso sofrimento aqui é só por um período, que no outro dia o choro vai durar, mas no outro dia nós vamos cantar o hino da vitória. É sempre essa ideia, irmãos. E nós vemos que a única promessa que Jesus fez para nós nesse mundo, a única promessa que ele fez para nós neste mundo é: no mundo tereis o quê? Bonança. É isso que ele diz? Aflições. No mundo, vocês vão ter aflição. É a promessa que ele fez. Qual é a nossa diferença em relação ao incrédulo? Porque nós passamos nesta aflição com Cristo. Ele nos dá força para nós passarmos essas aflições, essas tribulações. Ele nos dá vitória para nós passarmos essas aflições, louvando a Ele, glorificando a Ele. Mas isso não significa que nessa terra nós vamos ter bonança. É só batalha, é só aperto. Terminou uma luta, começa outra. É batalha em cima de batalha, até ou Jesus nos arrebatar, ou nós partirmos dessa vida para outra. Consequentemente, alinhado com a irmã Viviane, o presbítero Narciso fez a comparação da parábola, né, das 10 virgens, quando vocês têm ali 5 que estavam apercebidas, e 5 que não estavam vigiando. É como, né, o noivo vai demorar, vamos ficar de boa aqui, a gente precisa se esforçar para comprar o azeite e tudo mais, que os irmãos conhecem bem a parábola. E de repente veio o noivo. A situação que Pedro está alertando os irmãos daquele período é exatamente essa lógica, tá bom? Eu vou abrir aqui um parênteses, vou deixar o Pedro falar,
e quem mais quiser falar, e depois nós vamos continuar na meditação dos textos bíblicos, para a gente continuar nessa resposta que eu estou dando para vocês, com a ideia de que eles esperavam Jesus, a volta de Jesus, naquele período, e por esperarem Jesus naquele período, e na perspectiva deles, Jesus está demorando, nós vemos os discípulos, escritores bíblicos, consolando, exortando, aconselhando, e não era da maneira que eles estavam pensando, tá? Pedro, está com a mão levantada aí? Pastor, eu fiquei prestando atenção que a Bíblia, aqui quando o Pedro está advertindo os escarnecedores, os zombadores, né, que estavam falando acerca da vinda de Cristo, que estava demorando. Eu lembro quando, por 3 vezes eu me lembro, eu acho que lá em João capítulo 2, quando os fariseus, se não me engano, perguntam a Jesus sobre a autoridade com que ele expulsava os comerciantes do templo. E Jesus fala que derrubasse o templo e ao terceiro dia ele iria estar reconstruído, né? E ele se referia ao seu corpo. Aí eu acho que lá em Mateus capítulo 16, ele fala, os fariseus saduceus pedem um sinal do céu, e ele fala que seria o sinal de Jonas, que 3 dias passou na barriga do grande peixe. E lá na crucificação, quando pede para que Jesus descesse da cruz, e que eles iam crer que Jesus era o Filho de Deus, nós vemos que quando as coisas não acontecem do nosso jeito, ou quando certas coisas começam a demorar, nós sempre procuramos colocar Deus à prova, e nós acabamos desacreditando, e sempre pedimos que Deus, sempre temos que ter alguma coisa para que nós possamos crer na promessa que Deus faz. E muitas das vezes é essa ideia terrível, né, Pedro? Que era isso que eles queriam, né? E o que Jesus ele está apontando para nós, e a Bíblia olha, não vou dar demonstrações visíveis para vocês, porque é isso que os fariseus queriam, sempre pediam um milagre para Jesus. E Jesus, ele sempre falou, não, a minha palavra é a palavra do Pai. E se Jesus falou que ia voltar, ele vai voltar. O que eu quero que vocês entendam e olhem para o texto é o seguinte, quando Pedro está escrevendo, ele está escrevendo para pessoas da sua realidade, do seu momento, com os problemas que eles estavam enfrentando naquele período. E que esses mesmos problemas que eles estavam enfrentando naquele período, o Espírito Santo já sabia que seriam os mesmos problemas que outras gerações futuras enfrentariam. Que é o quê? Na mente das pessoas, a suposta demora da vinda de Jesus. Então, quando Pedro está escrevendo, irmãos, aqui, como toda a Bíblia, sempre ela está escrevendo para uma realidade daquele período, mas que tem validade para o nosso período. Entenderam a diferença? Sim. A Bíblia é escrita para aquele período que reflete a realidade dos períodos futuros. E se nós morrermos e Jesus demorar, estou dando um exemplo, mas 100 anos depois que nós morrermos, esse texto que foi escrito lá no século I para aquela realidade vai ter validade para 100 anos depois que nós morrermos. Então, nesse texto, eu pergunto para vocês, Pedro está escrevendo para aquelas pessoas daquele período ou ele está escrevendo para nós do século XXI? Olha a pergunta. Eu creio que ele está escrevendo para as pessoas que estavam passando as aflições e as perseguições naquele momento, que ele não sabia do porvir, ele não sabia do futuro. Então ele estava firmado no que estava acontecendo na sua época atual. Perfeito, irmão Viviane. Mais alguém, irmãos, discorda? Não é isso que vocês estão enxergando no texto? Eu também creio que seja para os crentes dispersos daquela época. Daquele período, tá? Presbítero Narciso? Também eu acho que é para aquele período. Para aquele período. Pastor, Sim. o que nós lemos lá em 1 Pedro, né? 1, né? Pedro, Isso. apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Betina. Então, quer dizer, era para aquele momento, mas como o pastor falou, como Pedro não sabia, entendeu? Que Jesus Cristo não ia voltar naquele período, né? De repente, Pedro escrevendo isso aí, Pedro até imaginava que Cristo poderia voltar naquele período, mas não aconteceu. Então, essa palavra hoje serve para nós, nos nossos tempos de hoje. E daqui a 100 anos? Suponha que Jesus demora também, porque a palavra de Deus, ela é atemporal, tá? E eu acredito que não tenha mais dúvida nessa questão, tá? Mas vamos continuar no texto, para a gente reforçar mais essa lógica, tá? Ó, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Pedro está falando para aquelas pessoas. Olha, dispersos do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Bitínia. Vocês têm que aguardar e se apressar no sentido de arrumar a vida de vocês, viver em santidade, ter uma vida reta para a vinda do dia de Deus. Tá? Continua dizendo. Mas nós, olha aqui, ó, nós, naquele período, segundo a sua promessa, nós estamos aguardando novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pedro e os crentes daquele período estavam aguardando a promessa dos novos céus e da nova terra. Vamos lá, ó. Pelo que, amado, aguardando estas coisas. Quais coisas, irmãos? Pelo que, amado, aguardando estas coisas. Que coisas?
A volta de Cristo. A volta de Cristo. Tudo que ele está falando lá para cima. É a continuação da carta, né? Ó. Pelo que, amados, aguardando todas essas coisas que eu estou falando para vocês aí, que Deus, que Jesus vai voltar, que haverá os novos céus e a nova terra, que ele virá como ladrão de noite. Se preparem, estejam em santidade, enquanto vocês estão aguardando. Ele, em nenhum momento, ele disse aqui para eles, fala, olha, gente, a promessa da volta de Jesus, dos novos céus e a nova terra, vai ser daqui a muito tempo. Jesus vai demorar a voltar. Então, vivam uma vida de santidade, todos vocês vão morrer, e Jesus vai voltar só lá no ano de 2000 e tanto. Jesus vai demorar milênios e milênios e milênios para voltar. Não. Ele está falando para aquelas pessoas, porque eles aguardavam Jesus naquele período. Tá? É isso que o texto está dizendo. E ele diz, ó, pelo que, amados, todos vocês, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Procurai que dele sejais achados. Quando, irmãos? Imaculado e irrepreensível em paz. Ó, procurai que dele sejais achados. Qual é o período da expressão aqui, eles seriam achados por Deus, ou por Jesus? Quando que seria isso? Não é na volta de Cristo? Procurai que deles sejais achados. O quê? Imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, eles aguardavam a vinda de Cristo para aquele momento, daquele período, sim ou não? Sim. Sim. Porque aqui o imaculados e irrepreensíveis quer dizer que eles tinham que estar limpos e santos, né? Perfeito. Vocês têm que estar aí pronto, porque se ele voltar, vocês têm que estar imaculados e irrepreensíveis em paz. Pedro, por gentileza, lê na sua versão aí da NVI. O 3,14. Verso 14, né? Isso. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Encontrados. Quando? Na sua vinda. E aqui eles não estão falando da morte. Do período pós-morte. Eles estão falando em vida. Tudo bem? Tá claro o texto para vocês? Sim. Amém. Tá? Sim. Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos, eles entendiam que Deus instauraria o tempo lá no período deles. Tá? Era o entendimento que eles tinham. Senhor, quando tu voltar aí, é esse tempo, aliás, quando o Senhor mandar o Espírito Santo, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Então, eles, irmãos, continuavam com essa ideia, com esse pensamento, e pregavam que Jesus poderia voltar naquele período. E poderia mesmo voltar naquele período, porque Jesus não marcou o dia nem a hora. Da mesma forma que nós não sabemos se Jesus vai voltar hoje, vai voltar amanhã, vai voltar daqui a 1 ano, daqui a 100 anos, nós não sabemos. Mas nós temos essa expectativa que Jesus pode voltar agora mesmo, para buscar a sua igreja. É a expectativa que o crente carrega no seu coração, tá? Para nós terminarmos aqui Pedro, mas eu vou mostrar os outros textos que vocês pediram, tá? A gente vai fazer esse exercício. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, tudo isso que ele falou acima, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Traduzindo, vigia, porque Jesus está para voltar. E ele precisa encontrar vocês irrepreensíveis e incontaminados, porque ele pode voltar a qualquer momento. Porém, se vocês não vigiarem e der ouvido ao engano dos homens abomináveis, vocês podem cair da vossa firmeza. Vocês serão levados, arrebatados, ou seja, tirados da vossa firmeza por esses homens. E aí vem a famosa frase, né? O famoso verso. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? A ele seja assim agora, a ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Então esse é um texto. E ele fala aqui, de Paulo. Verso 15, 3,15. E tende por salvação a longanimidade, a paciência de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto. Disto o que, irmãos? Só entender aí o que ele falou para trás. Falando disto, da questão da volta de Cristo, falando acerca de estarem firmes, falando acerca do vigiar, falando acerca de que se as pessoas estavam achando que Jesus demoraria, mas que deveriam ter paciência, porque deveríamos, por fé, acreditar na palavra que Deus havia dado para os discípulos e havia revelado para Paulo também. Então ele está falando aqui que não só eles falavam, mas como também Paulo falava. Então vamos achar onde que Paulo também falava dessas questões acerca da volta de Jesus. Vamos lá para o texto de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Primeiro, calma aí. Vou ter que ver, irmãos. 5. 1 Tessalonicenses 5:1.
É a mesma lógica. Todos vocês estão aí? Está na tela? Estão com a Bíblia aberta aí? Sim, pastor. Sim. Então vamos lá, acompanhem comigo. É o mesmo raciocínio que nós fizemos lá com Pedro, só que agora nas palavras de Paulo. Paulo está escrevendo para quem aqui? Para os Tessalonicenses. E qual que é o pano de fundo? Os Tessalonicenses estão desanimados, tanto quanto aqueles que estavam sendo perseguidos. É a mesma lógica. Tá? Olha aqui, ó. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, ele está falando aqui da volta de Cristo, tá? Não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. É parecido com o que Pedro estava falando lá, sim ou não? Até a mesma metáfora do ladrão? Sim. Mesma coisa. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Pedro está falando para as pessoas daquele período. Mas vós, irmãos, já não estrais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Paulo está falando que, na metáfora, esse ladrão poderia vir no tempo deles, dos Tessalonicenses? Sim ou não? Pelo texto. Sim. Sim. Ó, mas vós, irmãos, vocês não estão em trevas, para que esse dia surpreenda vocês como ladrão. Paulo não está falando do pós-morte, irmão, porque do pós-morte ninguém vai ser surpreendido com a vinda de Cristo. Você só pode ser surpreendido em vida, porque nós estamos aqui aguardando a vinda de Cristo. Quem já morreu, a vinda de Jesus para ele não é uma surpresa, é um fato. Então, quem morreu em Cristo não precisa mais se preocupar com a vinda de Jesus, porque para ele já está garantido em Cristo e ele vai ser arrebatado. Agora nós não, nós que estamos vivos, nós estamos aqui na batalha, da mesma forma que os Tessalonicenses. Paulo está escrevendo para eles e falando, olha, vocês não estão em trevas, para que aquele dia, que dia? O dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, quando eles acreditavam que haveria ali, de certa forma, tudo aquilo que Deus havia prometido lá no Velho Testamento, que é o chamado o dia do Senhor. Porque todos vós sois filhos da luz, tal. Ó, não durmamos, olha aí a parábola aí, ó. Pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, tal. Porque os que dormem de noite, mas nós somos do dia, Deus não nos destinou para a ira, tal. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, tá? Eu quero que vocês vejam o 23 aqui, ó, que também é um texto muito conhecido. Ó, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma, repita comigo, Espírito e alma. E corpo. Corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês têm condição de conservar aqui o corpo? Deixa eu mudar a pergunta, vai. Presta atenção no detalhe. Deixa eu ver aqui. Irmã Viviane. Oi. Dá uma desligada no microfone. Desabilita o microfone. Isso. Porque fica chiando aqui, tá? Então vamos lá, ó. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na vinda do Senhor Jesus, alguém que já morreu terá corpo para ser conservado e irrepreensível? Os que morreram em Cristo, presta atenção. Eles terão corpo? O corpo que morreu. Não, olha lá. O corpo morreu, sim ou não? Dos que morreram em Cristo. O corpo já era. Sim. Tudo bem? Sim. Então, é lógico que eles não podem conservar o corpo irrepreensível. Por quê? Porque o corpo já foi desfeito. Para os que estão vivos, para o arrebatamento da igreja, nós temos que conservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Quem já morreu em Cristo, está lá na sepultura, ele tem corpo para conservar plenamente irrepreensível? Não. Por quê? Porque agora ele só tem espírito e alma. Carne já foi. A matéria já foi. Então, para quem que Paulo está falando que deve conservar o corpo irrepreensível aqui? Para os vivos. Para os vivos? De que período? Naquele período. Na época deles. É claro, irmãos, já repito, é aquilo que falaram lá, a Bíblia é atemporal. A Bíblia serve para todos os períodos, para todas as gerações. Mas concentre-se nesse detalhe. Paulo está falando para as pessoas daquele período que estavam lendo a sua carta
do momento em que Paulo estava vivendo. Vocês têm que conservar o corpo de vocês em santidade, o espírito de vocês em santidade e a alma de vocês em santidades, para que vocês sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto eu, eles esperavam Jesus Cristo naquele período, sim ou não? Sim. Sim. Pastor, eu lembrei de uma passagem de Mateus 24, quando Jesus fala que não ia passar daquela geração até que tudo isso acontecesse. Sim, eu estava com esse texto também em mente. Então, qual foi a interpretação que eles fizeram lá? Eles imaginaram, falaram, é na nossa geração, vai acontecer na nossa geração. Então, a ideia de que o arrebatamento da igreja aconteceria naquele período, o período deles, é fato, irmãos, é só ler os textos bíblicos. Isso está claro para vocês ou não? Sim. Tá claro. Vocês precisam fazer consulta em livros de teologia? Precisa consultar doutores para afirmar essa questão? Não, é só ler o texto bíblico, tá aí para nós, tá? Não precisa ter uma interpretação com exegese profunda. Veja que nós não estamos usando termos gregos, nós só estamos fazendo a leitura do contexto inicial, contexto imediato, e usamos também aqui, em um momento ou outro, contexto remoto. Mas eu ainda não estou feliz e contente por isso. Vamos ver outra passagem, ou outro texto de Paulo. Abram lá, 2 Coríntios, capítulo... Não, 1 Coríntios, capítulo 15. Aí na tela, para vocês, só acompanha aí. Ó, Paulo está falando aqui da ressurreição de Cristo, tá? E depois ele começa a falar da ressurreição dos mortos. Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é, os crentes coríntios, eles estavam também começando a se questionar, falar, não, mas espera aí, como que vai citar essa ressurreição? Não existe ressurreição. E quando nós falamos ressurreição, logicamente nós estamos atrelando o arrebatamento da igreja, pois toda a doutrina escatológica, seja de Paulo, seja de Pedro, associa o arrebatamento da igreja com a ressurreição. Ou pelo menos, qualquer escatologia tem que ter a ressurreição. Então, quando falamos de ressurreição, nós estamos falando de escatologia. E se estamos falando de escatologia, nós temos que ter em mente a vinda de Cristo. Então, o contexto aqui é exatamente a lógica, tá? Já expliquei esse texto aqui para vocês. Olha aqui, ó. Os coríntios, eles estão preocupados exatamente com essa mesma lógica. Eles pensavam o seguinte, espera aí, Jesus vai voltar, ele falou que ele é a ressurreição e a vida, falou que na sua vinda os mortos iam ressuscitar, mas nós estamos a cada dia aí passando, e nós estamos vendo nossos familiares, nossos irmãos em Cristo morrendo, e não estamos vendo ressurreição nenhuma. Vai haver mesmo a ressurreição? Faz 10 anos, 15 anos que meu pai faleceu em Cristo, mas está lá, no fundo do túmulo. E as heresias, lembre-se sempre, batendo de um lado e de outro, e os apóstolos ali sendo usados por Deus para combater todas essas heresias. Inclusive, a heresia daqueles que falavam que Jesus não ia mais voltar, que não havia ressurreição. Então, sempre há essa lógica de doutrinas errôneas tentando se infiltrar na igreja. Aí Paulo, ele começa a doutrinar esses irmãos para falar da ressurreição. Ó, e assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Vocês estão nos chamando de mentirosos. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha o que ele diz, ó. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Aí ele vai falar de Cristo como primícias, né? Expliquei para vocês. Todos os que morreram em Cristo, ele também está dizendo que vai ser vivificado em Cristo. Mas aí ele explica, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, Paulo está falando para aquelas pessoas naquele período, falando da iminência da volta de Cristo. E eles também esperavam naquele período. Só que Paulo está falando, gente, tem toda uma lógica divina. Para que o Senhor volte, né? Primeiro Cristo teve que ressuscitar, tornou-se as primícias, já expliquei para vocês aqui em uma das aulas. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então primeiro ele vai ressuscitar, depois nós ressuscitaremos. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus Pai, quando vier aniquilado, todo império e toda potestade e força. Porque convém, e aí ele vai falar, olha, o último inimigo a ser vencido é a morte. Paulo ele está falando que tem uma ordem, mas Paulo esperava isso que poderia acontecer no seu período. Então cada geração teve que esperar, assim como nós tivemos que esperar, o cumprimento
dessas profecias bíblicas, pois nós não sabemos qual é a geração que acontecerá o arrebatamento da igreja. Mas desde os apóstolos até a nossa geração, as palavras, as ordenanças, as exortações de vigilância servem para nós, tendo em mente que foi falado para aquele período e que serviria para gerações futuras. Mas os discípulos esperavam naquele período. Ele vai falar aqui da ressurreição do corpo, tá? Eu não estou falando, dando uma aula sobre ressurreição, só estou falando aqui a lógica. Não, ele vai falar aqui da própria mente da vinda de Cristo, né? E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando que período esse aqui, irmãos? O dele. O período dele aos Coríntios. Período dele. Nem todos dormiremos. Paulo está se incluindo. Ele não está falando aqui, ele está entendendo que nem todos os coríntios, as pessoas que estavam ali, iam dormir. Mas todos seremos transformados. Não abrir e não fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós? Nós quem? Os que estiverem vivos seremos transformados. Paulo está falando daquele período. Só que vale para todas as gerações, porque o Espírito Santo, quando inspirou Paulo, o Espírito Santo não revelou para Paulo a volta de Cristo. Só falou, escreve aí que Jesus vai voltar. Que alguns vão ser transformados, alguns que estiverem vivos vão ser transformados, e outros que morreram terão seus corpos ressuscitados e transformados também. Então Paulo foi e escreveu com a consciência de que Jesus poderia voltar naquele período. Era essa a consciência que eles tinham. Mas o Espírito Santo sabia que não era para aquele período. Agora, raciocina comigo. Se houvesse Paulo, Pedro, Tiago, Judas e todos os outros discípulos que escreveram livros, e eles colocassem assim, falou, gente, não precisa aí se preocupar, porque Jesus ele vai voltar só daqui a muito, muito tempo. Então vocês podem aí ficar despreocupados que a volta de Cristo não vai ser na nossa geração, vai demorar muito tempo. O que aconteceria com a grande maioria dos cristãos daquele período? Fala para mim. Ficaria tomar conta. Sim ou não? Irmãos, Algum deles pode ser tudo isso que vocês estão falando, se houvesse a possibilidade de ter uma mensagem hoje, isso é impossível de acontecer, mas eu estou falando em hipótese, tá? Nós tivéssemos uma revelação, vamos dizer assim, várias igrejas, vários irmãos, o anjo aparecesse na igreja, vamos dar um exemplo, eu estou especulando aqui, tá? As escrituras já fecharam o cano, nós não temos mais revelação, está tudo escrito, estou colocando como hipótese. Vários anjos aparecessem em várias igrejas do mundo por várias vezes, dizendo o seguinte, falou para as nossas igrejas hoje, falou, gente, a vinda de Jesus só vai ser daqui a 100 anos. Vamos exagerar um pouquinho, daqui a 200 anos, para colocar bem lá para frente, para pegar até as criancinhas. Quantos crentes permaneceriam servindo a Deus pelo que Ele é? E dá para contar no exemplo do Pedro. Só aqueles que foram tementes a Deus mesmo. Só aqueles que são tementes a Deus e falam, não importa quando Jesus vai voltar. Eu estou servindo Ele hoje por aquilo que Ele é. E se Ele vier daqui a 200 anos, eu vou continuar com a minha vida íntegra na sua presença, lutando contra o pecado, pregando a palavra, lutando contra o mundo, passando pelas provas, mas eu não arredo meu pé da presença dEle. Então, como vocês disseram, poderia se contar nos dedos as pessoas que permaneceriam nas igrejas, pois muitos têm muito mais medo do inferno do que necessariamente o amor por Deus e por sua palavra. Então tem muita gente na igreja, ele está na igreja, não porque ele ama Deus, não porque ele quer lutar contra o pecado, não porque ele quer viver uma vida santa, mas sim porque ele tem medo de morrer e ir para o inferno. Então o Espírito Santo, irmãos, sabendo disso, não permitiu que o ser humano soubesse, e nenhuma geração soubesse, o tempo da vinda de Jesus. Mas em todas as gerações há a expectativa que Jesus pode voltar a qualquer momento. Tudo bem? Amém. Só um detalhe, que tipo assim, a gente analisa também que muitos crentes nem querem que Jesus volte, sabia? Porque esse Jesus estava no trabalho, aí eu estava falando com a moça a respeito de Jesus, tudo. Ela falou para mim assim, ó, Felipe, você quer saber? Eu era muito da igreja, tudo, ia muito com a minha avó. Hoje nem acredito mais que Jesus vai voltar, porque minha avó me contava desde quando eu era pequenininha que ele ia voltar, agora eu tô com 30 e pouco anos e ele não voltou, então nem acredito mais. Tá vendo? É isso aí, irmãos. É o que Pedro, é o que Pedro, né? Falou lá atrás. Falou, muitos de vocês aí falam que está retardando, que não vai vir, mas, contudo, todavia, vigiem, porque ele vai voltar.
o Felipe está dando exemplo aí, a gente conhece, né, vários exemplos aí, muitas pessoas que se desviaram, que sabem, porque entenderam, sabem não, né, entenderam, que, ó, pensei que Jesus ia voltar, mas Jesus está demorando, então vou continuar na vidinha que eu levava. Quando eu envelhecer, talvez passe isso pela cabeça deles, né, eles possam voltar a aceitar Jesus e provar aí do mundo, sabendo que mesmo que Jesus não voltar, para toda a igreja, Jesus pode voltar para ele a qualquer momento. Ou seja, ele pode partir para a eternidade a qualquer momento. Então, nesse sentido, simbolicamente, metaforicamente falando, Jesus voltou para ele. Tá? Irmã, sim, daqui a pouco eu deixo a senhora falar e a gente conclui a aula. Pode falar, irmã Rose. Então, como diz 2 Pedro 3,8, que Jesus deixa um alerta, né? Porque ele ciente que as coisas do Pai é Deus, 1000 anos pode ser 1000 anos pode ser um dia e um dia pode ser 1000 anos, né? Ele já ficou alerta, né? Que pode demorar 1000 anos e as coisas de Deus podem ser de repente, ser hoje. Exatamente, né? Exatamente. Ele falou, ó, gente, nós esperamos Jesus hoje, mas 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia como 1000 anos. Certo é que nós esperamos Jesus voltar hoje. Por isso que vocês têm que vigiar, tá? Irmã Viviane? Pastor, eu não sei se o senhor já se deparou com isso, mas o senhor já percebeu que nós estamos numa geração de crente que não quer morrer, tem medo de morrer? Eu fiz a pergunta para 2 pessoas há 2 semanas atrás sobre essa questão, né? Do morrer, como que é, e aí varia de pessoa para pessoa. E como eu sempre digo, e disse para minha esposa, hoje é segunda, semana passada, não me lembro qual dia da semana, mas estávamos falando sobre exatamente essa questão. E para mim, irmãos, eu digo como Paulo, o morrer é Cristo, né? O viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, para aqueles que têm convicção em Cristo, ele trabalha aqui nesta vida, serve ao Senhor nesta vida, feliz porque pela graça é salvo. E se ele partir desta vida? Ele fala como Paulo. Para mim, gente, o morrer é lucro. Eu vivo com Deus, mas se ele me chamar, para mim vai ser melhor ainda, porque eu vou estar lá no paraíso esperando o arrebatamento da igreja. Então tem muitas pessoas que têm medo de morrer, ou porque ele não tem a segurança da salvação, ou porque ele quer realmente aproveitar tudo que esse mundo tem para oferecer. E ele fica desesperado, né? Fala, não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo outro, no sentido material, físico, né? E ele, irmãos, parece que não entra na cabeça dele, né? E aquilo que Deus tem preparado para nós é bilhões e bilhões e bilhões de vezes melhor do que o melhor que nós poderíamos ter nessa terra. Por isso que Paulo falou, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho.